Saudações, Valmir Fávaro Martins, um amigo, colega aí e professor de boxe. Ele colocou no store dele lá uma palestra, ele me pediu para me conversar um pouco lá no evento que ele estava falar lá com as pessoas, e eu fiquei feliz. O resultado foi muito bom, eu também gostei, ele também gostou. E as pessoas, acredito, terem gostado, tive boas informações a respeito. O que eu falei nesse dia lá nesse evento, né? Sobre o que a gente vivencia hoje no nosso dia a dia, que as pessoas estão deixando de se observar, de dar importância de fato para as coisas que eles precisam, que são essenciais para a vida deles, a autoobservação, né? Ligar aquele estrela aqui em cima que fica te vigiando, te cuidando, dando importância para isso, e se perde nas coisas do dia a dia, se perde na internet, se perde em relacionamentos errados, em hábitos errados, em coisas que não trazem benefício nenhum para elas. Então hoje a gente observa aí a mídia, uma guerra entre Trump, Lula, entre Putin, Trump, Xi Jinping, Putin, essa confusão desse mundo todo aí. Isso é importante para você? Isso vai mudar a sua vida? Provavelmente não, né? Às vezes algumas pessoas vão amargar aí um pouco de perca financeira, né? Não vai ter o lucro esperado. Outros podem até ter uma piora financeira, mas isso não vai, se você tiver claridade mental, isso não vai impactar você. Não. Isso vai manter sua vida, você vai continuar funcionando. Tudo. Isso é um momento. Ciclos que se repetem. Observa essa cena que nós estamos vivenciando agora e olha há um século atrás, em 1929, houve uma quebra das bolsas americanas lá, onde as pessoas ficaram todas desanimadas. Os Estados Unidos se posicionou como um baluarte aí nesse mundo, utilizando de vários recursos de investigação, inteligência, se manteve na hegemonia até o presente momento, né? Agora as coisas começam a se abalar, né? Eu não sei se foi má gestão, acho que chegou no momento de ter um clímax desse econômico, porque você tinha um lastro, né? Uma segurança de ouro para financiar a sua moeda. Hoje, em 71, eles tiraram isso, deixaram isso para lá, não é importante. Vão confiar só na moeda dólar, que ela já tem uma valência muito grande. Papel não vale nada, né? E as pessoas lutam e lutam e lutam para adquirir mais esse papel. É importante você ter dinheiro para você viver? Sim. Eu tenho N exemplos para te falar. Eu tenho amigos aí que consegue sobreviver com os aluguéis que tem, com 10 mil reais por mês. Ele e a mulher roda pelo mundo, tem uma casa, um carro aí, uma motorhome que ele mesmo construiu. Eu tenho outros amigos que têm milhões, ganham, sei lá, 500 milhões de reais aí por mês, vive bem também, né? E não faz o que o outro faz, entende? Não tem a vivência de ir lá na comunidade, matar um búfalo lá no Pedras Negras, de pescar, de ajudar um amigo, de ter tempo. Às vezes tem tempo sim, executa coisas maravilhosas, passeiam, viajam, as pessoas que têm mais dinheiro. Tem um outro que fala assim: doutor, a pessoa hoje com 50 mil reais, ela viaja o mundo inteiro, ela tem um padrão de vida excepcional em qualquer lugar do mundo que ela quiser. E é fatível, você vai para uma Europa da vida ali, se você pega um Airbnb, você vai alugar uma casa para você ficar, você vai no mercado para comprar comida, é barato, não é caro, né? Existem, vou pagar um hotel no local melhor, sim, você vai ter um gasto extra de dinheiro, né? Mas para você ter um padrão de vida condizente, relativo, não precisa de muito, né? A gente consegue ter, é importante, eu acredito, você precisa de ter um lastro e outro. Hoje mesmo eu estava aí conversando com um paciente que trabalha na área da saúde também, sobre a situação
no nosso município, caótico a saúde pública, né? E que a gente não acredita que o público possa estar oferecendo tudo que a gente precisa de fato. A gente precisa de ter um alicerce para poder, na hora de uma eventualidade, partir para uma saúde melhor. Agora, onde que é essa saúde melhor? Quando você se resbala aí na saúde tradicional nossa, ela vem para resolver alguns problemas de forma intempestiva, as urgências, né? E a partir daí, essa nossa medicina ela ficou antiquada. Eu não vejo solução de problema com o uso de medicação corriqueira, com cirurgia, né? Você vai solucionar um problema agudo ali, um problema grave, né? Que é o que a gente tem que evitar no dia a dia, que é o que deveríamos estar fazendo aqui com a saúde preventiva, né? Medicina preventiva, que é sempre o primeiro parágrafo lá quando se inicia a resolução, os tratamentos das nossas diretrizes. Todas as sociedades têm, e lá está lá, mudança de estilo de vida, só que ficou em um parágrafo, o restante é tudo explicando onde que entra, onde que não entra, os colaterais possíveis e plausíveis das diversas opções de tratamento farmacológico. Por que tem que gastar esse tempo todo, essa quantidade de matéria falando do farmacológico e só um parágrafo para te falar de mudança de estilo de vida, que talvez seja o mais importante e o mais necessário? Porque aqueles medicamentos, eles têm efeitos colaterais, eles têm os prós e os contras. E, em geral, um paciente cardiológico ou um paciente crônico, com uma doença crônica degenerativa, a doença da idade, entende? Da senilidade, onde tudo começa a trabalhar de forma mais lenta e começa a aparecer os problemas que foram vindos do emocionais, das rotinas, do estilo de vida, e foram caminhando, acumulando no corpo. Chega uma hora que ele arrebenta, ele brota de uma forma ou de outra. Isso aí gera esse tumulto. Ótimo. A mudança de estilo de vida é pouco citada porque a gente sabe que tem benefício, que tem resultado, né? E essa parte, o que a gente observa é isso. Essa mudança, a pessoa precisa de tirar um tempo de dedicação específico a ela. As pessoas ainda ficam atreladas na famosa pílula mágica, tá? Que é o elixir da longevidade. Existem formas farmacológicas, fitoquímicas, fitoterápicas, ortomoleculares, biomoleculares, dê o nome que você quiser, que vai auxiliar você a aumentar e melhorar a sua qualidade, seu padrão de vida. Sim, isso é factível, existe fórmulas, né? Milagrosas? Não, né? Não existe essas fórmulas milagrosas. Existe um trabalho que você tem que associar, unir várias frentes de atuação para que você consiga ter um resultado satisfatório e melhore sua qualidade de vida. Isso aí é algo palpável. Então é que você tenha tempo de você gerar observação de si. Em uma conversa hoje, tendo ali com uma assistente que a gente tem, ela falou assim, eu acho que eu sou duas pessoas. Eu falo assim, duas? Eu acho que você está sendo generosa. Eu acredito que você é uma pessoa quando você está conversando comigo, você é uma outra pessoa quando você está conversando com seu marido, você é uma outra pessoa quando você está conversando com a sua filha, com a sua mãe, com a sua colega de trabalho, com a outra colega de trabalho, com a sua patroa, todo mundo. Cada um, a gente tem um comportamento de acordo com a situação que necessite. Deveríamos, sim, ter uma personalidade unificada e ser uma pessoa única, mas não é essa a realidade. O ser humano, ele não consegue, ele não tem nem o conhecimento próprio. Quando ele está tomando uma atitude, realizando alguma coisa, qualquer que seja, ele não sabe se ele está fazendo aquilo por ego, ele não sabe se ele está fazendo por emoção, ele não sabe se ele está com a visão instintiva da situação. Quando você tem um instinto, você bate o olho numa pessoa, é aquela pessoa, né? Não, aquela pessoa é bonita, aquela pessoa é agradável e tal. Como muda toda essa situação. Você é a mesma pessoa diante de uma pessoa agradável ou diante de uma pessoa que para você não seja agradável? Você teve um instinto, né? Algo mecânico, aquilo já te movimentou, já te trouxe uma sensação instintiva, não uma sensação emocional.
né? As emoções, elas vêm, você não consegue segurar, são explosivas, elas vão tomando uma proporção e vão caminhando com você durante a vida. E se você não conseguir ressignificar ou estar com a mente lúcida para poder desmistificar tudo aquilo que está acontecendo, ela vai te trazer um problema sério de saúde. Sim, isso aí é palpável, que a gente observa no dia a dia. As pessoas adoecendo por falta de autoconhecimento, de autogestão, de não saber como lidar com situações que acontecem, às vezes, de forma repetitiva consigo na sua vida, no seu dia a dia. Então, o ser humano, ele precisa de atenção, seja de um médico, seja de um psicólogo, seja de um nutricionista, de um personal trainer. É essa a nossa função. Então, a gente tem que ter um trabalho que consigamos adquirir um pouco de bem, mas não propriamente só isso, né? Outro dia me chega uma pessoa que fala, não, doutor, eu trabalho de 4 horas da manhã, de 4 horas até as 21 horas. Eu falei assim, 16 horas até as 21 horas? Tá trabalhando bem, né, amigo? Não, doutor, das 4 da manhã mesmo. Eu falei, ótimo. E aí? Ah, não, mas no meio do dia eu tiro um descanso, eu consigo ter um tempo para mim, tirador de leite, né? Então, você vê, uma pessoa simples que consegue, um trabalhador agrário, né, manual ali, pode ser que tenha ordenha e tudo, mas ele consegue ter uma qualidade de vida razoável. E às vezes a gente vê pessoas que estão no comércio, que nem foi uma outra situação, que o cara está trabalhando como louco. Hoje as pessoas não têm aquele compromisso que tinham há pouco tempo com o trabalho, né? Eu já passei por muitas situações assim também, da pessoa fazer um compromisso com você, romper. Isso não é favorável, né? Isso não é agradável, né? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer com tudo isso, né? Com toda essa situação em que nós vivemos? Como você vai se comportar diante disso? Em uma avaliação médica, né, dentro dessa medicina integrativa, você vai encontrar pontos que estão mais gritando, seja no emocional, seja no seu estilo de vida, né? Falta um exercício, falta uma alimentação mais adequada para suas necessidades, para o seu momento em que você está vivendo, tá? Nesse momento que você vive aí de, sei lá, eu sou jovem, eu tenho que comer um certo tipo de alimento. Não, eu tenho lá meus 60 anos de idade. A necessidade sua é outra, completamente distinta de uma pessoa que tem fase de crescimento, né? Eu me deparei com um problema de saúde, que nem uma criança, um jovem que a mãe trouxe e estava com essa TDAH, transtorno de ansiedade, déficit de atenção e tal. E eu falei com a mãe, falei assim, mãe, é assim, a base, né, de tudo isso que está acontecendo, que está dando errado com seu filho, é exatamente a questão alimentar. Se você adaptar, buscar alimentos mais naturais, alimento de sítio, de roça, de feira, de feirinha, se possível orgânico, né, você vai adquirir os nutrientes quase todos que você tem necessidade para que o seu corpo funcione de forma adequada. Não, eu uso pizza, eu uso sanduíche, eu uso a comida do mundo rotineiramente. Como você quer ter saúde e qualidade de vida, né, buscando algo que não foi feito para isso? O alimento do mundo, ele foi feito para gerar recurso financeiro, então ele não vai optar por colocar os melhores ingredientes ali, ele quer o ingrediente que vai render mais lucro. E você quer saber de como que você vai ter mais lucro? Se você tiver com a mente bem desperta, afiada, tiver com disposição, tiver com lucidez, né, tiver dormindo as suas 8 horas por dia, que é essencial para que você tenha qualidade de vida. Mas eu vi um yogi, né, falando para um vídeo e dizendo que quando você está com o seu corpo bem desintoxicado, você não precisa de dormir bem essas 8 horas por dia. Não. E eu concordo com ele. Se você tiver um pouco mais de domínio sobre o seu respiratório, né, sobre os ciclos respiratórios que você faz e precisa de fazer, você consegue melhorar o seu
sistema nervoso autônomo. Essas pessoas ficam, às vezes, passam uma vida, esses yogis aí, treinando respiração, limpeza corporal, limpeza do que vê, do que ouve, do que sente, do entorno, das emoções. Então eles estão buscando a iluminação. Quem busca a iluminação aqui em cima desse chão, dessa cidade, ou nesse estado, ou no país? São raríssimas as pessoas que têm esse perfil, né? Às vezes busca o status, né? Estar iluminado, estar no holofote, mas quando você vai olhar por debaixo dos panos, essa pessoa sofre, ela tem um monte de problema. Todo mundo tem, quem não tem, até o yogi vive lá a toque de caixa, ele não foca em dinheiro, né? O que a gente observa é que ele acredita piamente que ele vai ser abençoado, agraciado, que Deus vai lhe ofertar, né? Alguns têm esse perfil, igual alguns padres, né? Tem alguns pastores também e tal. Algumas pessoas que estão voltadas realmente para o espiritual, e de fato isso acontece, Deus os abençoa, Deus os provê, isso é factível, a gente já tivemos N exemplos. Jesus é uma prova cabal aí, que está na Bíblia contando todo o relato, a saga desse ser espiritualizado que veio para nós mostrar o caminho, né? E ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem vem a mim está lá no reino. Então é a gente ter mais fé, né? E a gente encontrar o nosso propósito de fato de vida, de como que essa vida tem que se proceder, né? E não ficar nessa chuva de informação que esse aparelho trouxe para nós, de guerra, de fome, de tráfico, de, sei lá, tem tanta confusão nesse mundo vivendo. Essas pessoas vão ter a claridade um momento ou outro de que o que boa parte do que elas estão fazendo é ser uma fantoche do sistema. Quem mesmo, vamos supor, o nosso presidente, será que ele está feliz com a gestão que ele está fazendo? E tudo que ele está fazendo é da forma mais adequada, ou existe uma força por detrás que às vezes não deixa ele executar tudo o que ele gostaria de fazer? A gente não sabe. Parece que tem muitas situações que parece que foram manipuladas, parece uma novela, entende? Tudo isso que acontece. Tem que seguir alguns padrões que às vezes ele não consegue, ele deixa de ser ele, de fazer aquilo a que ele veio, né? Por conta da posição, do status quo, de onde ele está. Então, ele veio para ser o pai dos pobres, né? Mas ele enriqueceu, ele deixou de saber quem era pobre. Tem um conto de um sábio que foi encontrado por um rei e foi levado ele para um castelo, e aí ele se tornou um informante do rei, no sentido, um guru para o rei, né? Dava informações, auxiliava ele lá. Aí ele falou: eu quero uma coisa, eu quero um quarto para mim fechado. Lá dentro, antes de tomar alguma decisão imperiosa que necessitasse que fosse impactar toda aquela situação, ele ia lá, ele colocava as vestimentas dele de pobre, de quem ele era, ele se lembrava de tudo aquilo, e ele ia lá e passava essa informação para o rei. Aí o rei ficou curioso, começou a gerar um complô de por que tinha aquilo, por que é aquilo lá e tal. Até que o rei conseguiu entrar lá dentro. Ele entrou, viu que não tinha nada, era só uma vestimenta velha lá. Falou: nós rompemos nosso acordo. Então, essas observações que a gente tem que ter em mente. Eu vejo essas cenas acontecendo num período de tempo muito longo, né? Exemplo do compromisso que o Deus de Israel fez com o seu povo, que fez com que ele chegasse, enfrentasse guerras e um monte de situações e mantivesse o reino dele unido durante muito tempo, né? Isso é transcendente, é lá atrás, essa batalha desse Deus aí para manter o povo dele, já é uma coisa que transcende milênios, né? A gente imagina que o povo judeu saiu lá da Babilônia lá, e foi para o Egito, foi escravizado e por aí vai. Às vezes
E Deus se manteve firme na posição, na postura dele. E nós temos que também buscar isso. Agora, como que você vai se manter firme se você não tem um contato adequado com a parte superior, com a parte espiritual do seu ser, né? Porque o ser é dotado de muitas facetas, né? Igual eu falei do físico, do intuitivo, do sentimento, do mental, do emocional, né? Sentimental e emocional, mesma coisa. Então, aí você tem outros corpos que você tem ele aí, mas a gente não tem nem sequer acesso do básico. Como é que a gente vai ter acesso da parte espiritual? Como você faz para ter esse acesso? Então, através dos conhecimentos que já existem no mundo há milênios, os yogis fazem isso, fazem restrições alimentares, dietas, jejuns, e consegue ter essa claridade, esse acesso com a parte espiritual. Ele está mais sensível, né? A medicina tradicional indígena faz isso também com as dietas, né? Aqui eu presenciei lá na aldeia Yananauá, eles utilizam alguns enteógenos, rapé, o chá do mariri com a chacrona, e utilizam o sapo, o campu, utiliza a sananga nos olhos, um caldo, banho de ervas, mas tem o jejum. Tem, acho que, se eu não me engano, 7 jejuns. Tem o jejum da cobra, tem vários, no Nani, que é o... Agora eu vou te recordar, depois eu te falo. Então, esse mundo exige que nós tomamos uma postura, né, condizente com um acordo de alma, de espírito que nós temos. E esse acordo vai fazer com que você transcenda o caos aparente que existe. Isso vai fazer com que você viva melhor, mais condizente com a sua realidade, com a sua essência, que é o que nós precisamos de buscar, porque ela se perde. É tanta alegoria em volta que a essência, quem você é de verdade, fica esquecida. Você deixa de ser, você passa a só representar um ser, outro ser, mas a verdade fica oculta. Eu observo, assim, às vezes, a falta de malícia, né? Vamos dizer a palavra malícia, em reconhecer alguns padrões, algum perfil nas pessoas, né? Que até teve muitos estudiosos que fundaram teses, doutorados em cima disso aí, de acordo com as palavras que a pessoa executa, ela tem um certo, ela pode ser classificada de um certo biotipo, né? Então, tem vários biotipos aí, o mago, tem vários, o pastor, o guerreiro, por aí vai. E isso facilita com que essa pessoa seja acessada, que seja tocada, que seja movimentada, tá? E nós passamos desapercebidos desse conhecimento. Então, os conhecimentos que de fato são necessários para que o ser humano viva em qualidade de vida, em união com os seus diversos eus, né? Unificar esses eus, ele precisa de ser estudado, precisa de ser praticado, não é? No dia a dia. A gente precisa de tempo para isso, a coisa que os yogas já falavam lá atrás. Então, tanto que eles desenvolveram essa medicina ayurvédica para que o ser humano alcançasse pelo menos os 80 anos de idade e conseguisse atravessar esses diversos estágios de vida que tem. Então você tem aquela fase da juventude, de muita energia, e você começa a ter uma claridade mental distinta conforme o tempo vai passando, que você não toma algumas decisões mais tão intempestivas, depois você começa a evoluir, vai evoluindo, e isso vai chegar até na senilidade, onde você vê as coisas acontecerem à sua volta, né? Com mais respeito, com mais dignidade, com mais conhecimento de causa, né? Então isso que é algo de extrema importância que o ser humano necessita de fazer. Gente, acho que a conversa vai chegar por aqui, já está bastante longa, 24 minutos. Um abraço a todos, saudações.